Hoje a gente vai falar sobre médias, como eu já tinha dito, né? E aí, só lembrando aqui, eu vou gravar das duas formas, tá? Vou gravar aqui no meu computador e vou testar a gravação pelo Meet também. Beleza? Bora lá. Vocês viram que tem uma formulazinha aí, né? Pra gente calcular a média. Não precisa lembrar dessa formulazinha, mas só uma curiosidade, eu vou mostrar aí pra vocês como é que funciona, tá? Antes da gente começar a falar propriamente sobre médias, vamos voltar aqui um pouquinho do que a gente falou, né? Só alguns lembretes. A gente falou sobre dois conceitos, um que era o de moda e o outro de mediana, né? Então a moda, bem parecido com o conceito que a gente usa no dia a dia, a moda estatística é o valor com maior frequência, né? O que repete mais no meu conjunto ali. E a mediana é o valor central, é o termo do meio ali, né? O que divide a parte maior da parte menor. Então a gente organiza os valores em ordem crescente. O que tiver no meiozinho ali é a mediana, né? Para que serve a moda? Quando a gente faz uma análise, a moda serve simplesmente para falar, olha, tem mais dessa variável aqui, tem mais de pessoas com essa idade, tem mais pessoas com essa característica, tem mais desse objeto. Para isso serve a moda, né? A gente já faz até essa análise, mas não dava esse nome de moda. E a mediana serve para separar, né? Quando a gente tem valores quantitativos, eu consigo falar, olha, metade da amostra aqui, olha, vamos supor, 50 é a mediana. Metade dos valores é menor que 50 ou 50 e a outra metade é maior que 50 ou 50, né? Se a mediana for 50. Então, a gente tem essas duas análises aí. E falta uma ainda que é a média, né? Hoje a gente vai falar da média. Então, só lembrando rapidinho aqui quais são os conceitos de moda e mediana. Então, aqui, moda representa a variável que mais repete, né? Que tem a maior frequência. No caso aqui eu tenho uma tabelinha ó, com salários em ordem crescente já, né? Então de 1.000 a 11.000 reais. E o número de funcionários que recebem esse salário. Então, em vez de colocar uma lista com 1.000, 1.000, 1.000, 10 vezes, 1.500, 1.500, 5 vezes, né? Coloquei na tabela aqui. A gente tem as frequências absolutas. São 31 funcionários no total. Qual que é a moda aqui? E aí o detalhe é observar que a moda não é a frequência, tá? É sempre a variável. Então, média, moda, mediana, sempre que a pergunta for em relação a isso, a resposta tem que ser uma variável. Então, qual é a moda? Tantos reais, né? Que é o salário. Então, aqui é moda. Eu tenho 10 funcionários que recebem 1.000 reais, 1.500, 5 funcionários recebem 1.500 e assim por diante, né? Quais são os funcionários qual o número de funcionários que tem o mesmo salário aqui, que se repete mais, né? Que seria a moda. Então, tenho aqui 10 funcionários que recebem 1.000 reais e aqui também 10 funcionários que recebem 2.500 reais. Nesse caso aqui, como é que fica a moda então? Né? Onde que vai ser a minha moda? A moda, nesse caso aqui, são os dois valores. Tá? Nesse conjunto aqui, não sei se a gente falou isso antes, é um conjunto bimodal. Por que bimodal? Porque ele tem duas modas, né? Tem dois valores que se repetem. Se não tivesse nenhum, se fosse tudo o mesmo tanto, não tivesse nenhum que repetisse mais, seria amodal, sem moda, tá? Então aqui, as bimodal, né? E as modas são 1.000 reais e 2.500 reais. Beleza? Então só olhar o que repete mais. Pode ter mais de um valor que repete mais vezes, né? No caso aqui, 2.500 e 1.500 reais. Beleza? Além da moda, a gente falou da mediana, né? Vou usar a mesma tabela aqui, tá até exemplo 1 ainda. A mediana, como eu comentei agorinha, é o número que separa os valores, a metade maior da metade menor do meu conjunto de valores, né? Então o que eu vou ter que fazer aqui eu teria que contar quantos valores tem, mas já tem o total aqui, né? São 31 valores. Isso significa o quê? Né? Que eu consigo separar os 15 menores de um lado,
Vai ficar um valor aqui no meio. Esse valor é a mediana. Vou colocar só ME. E do outro lado, os 15 maiores. Então, eu tenho isso aqui, né? A mediana serve para fazer essa análise. Nesse caso aqui, então, vou contar os 15 menores, né? Como está em ordem crescente, ó, 1.000, 1.500, 2.000, eu não preciso organizar. Se não tivesse em ordem crescente, eu teria que organizar esses valores, né? Então, ó, são 10 funcionários que recebem R$1.000, então já foram 10 pessoas contadas. Mais 5 pessoas que recebem R$1.500, então se eu juntar esses aqui, ó, dá 15 pessoas. Então, esses aqui são os 15 menores. Vai ter um valor aqui no meio, né? Por sorte ele está sozinho, olha. 2.000. E se eu somar os outros, ó, 10 mais 4 mais 1 também dá 15. Então aqui eu vou ter os 15 maiores. Então aqui é a minha mediana. Então pronto, ó. Qual que é a mediana? É o número 1? Não, a mediana é salário, né? Então a mediana é R$2.000. O que significa? Metade das pessoas recebem 2.000 ou menos e a outra metade recebe 2.000 ou mais dessa empresa. Então pronto, para isso que serve a mediana, tá? Para separar os valores menores dos valores maiores. Então foi isso que a gente viu até aqui, exceto no caso dos histogramas, né? Que aí tinha uma complicaçãozinha. A gente já falou bastante sobre eles também, beleza? Até aqui alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Acho que tá de boa. Beleza. Então vamos falar da média, né, que é o que interessa aqui hoje. Vamos lá, então, ó, como eu disse para vocês, tem essa formulazinha aqui, tá? Pra gente calcular a média aritmética, mas eu não vou ficar usando ela sempre não, mas é bem fácil de entender. Alguém sabe o que significa esse epsilon maiúsculo aqui? Alguém sabe? Não. Essa letra aqui, ó, em matemática a gente usa ela para soma, tá? Então, o que está em destaque aqui, ó, soma do quê? Dos valores de x. Então, a gente vai somar os valores de x. A fração, como a gente já conhece, representa uma divisão e vou dividir por n, né? Então, a média basicamente é isso aqui. Vou somar os valores do x e dividir por n. E aí tem algumas outras coisinhas aqui nessa notação, né? Tem o i igual a 1 até o n. Vocês já viram as progressões, acho que no primeiro ano, né? Que tinham i1, i2, i3, i4, i5, a1, a2, a3, a4, a5, né? Então, esses índices aqui servem só para enumerar o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, eu vou do primeiro, que é o i igual a 1, até o enésimo número que eu quero, né? Então, se eu tiver x1, x2, x3, então o i vai do 1 até o 3, né? E o n aqui é 3. Então, essa notação aqui, caso vocês encontrem em algum outro lugar, tá? Significa isso, que eu vou somar os valores. Quais valores? Do primeiro, né, que é o do x1, até o último, que é o enésimo. Então, no caso do meu exemplo aqui, ó, x1, 2, 3. Vou somar eles e dividir pelo n, que é o maior, né, que é o 3. Então, se eu for fazer uma média com 3 valores, vou somar o primeiro, o segundo, o terceiro e dividir por 3, como a gente já conhece. Então, tem muita letra para algo bem simples, né, que a gente já está acostumado a fazer médias aí a vida inteira. E aí eu não vou escrever M para média, ME, tá? Eu vou escrever X com esse tracinho em cima. A gente vai chamar isso de X barra, tá? Então, sempre que eu falar X barra ou fizer um X com um tracinho em cima assim, a gente vai já entender que é a média aritmética. Vamos lá, então, ó. A gente já falou disso, né, uma vez, nos exercícios. Teve um exercício que eu pedi para vocês pesquisarem o que era média, moda e mediana. A gente discutiu qual era o significado naquele contexto. Mas só lembrando aqui, olha, a média, ela representa uma uniformidade entre os valores do conjunto, né? Então,
essa média pode estar no conjunto ou não, né? Então, se fosse possível substituir todos os valores do meu conjunto por um único número, eu usaria a média. Na hora que eu somasse os valores, ia dar a mesma resposta, tá? Mesmo que tenha um alto, um baixo, né, um muito grande, um muito pequeno, na hora que eu somar todos os valores ou somar as médias, né, substituir esses valores pelas médias, ia dar o mesmo resultado, né? Então, em tese, se eu quisesse igualar todo mundo ali, juntar tudo e distribuir o mesmo tanto para cada um, esse valor seria a média, né? Inclusive até usando esse exemplo, né? Imagina que vocês fossem fazer uma vaquinha aí, cada um desse um pouco de dinheiro, alguém desse mais, outra pessoa desse menos, aí eu junto tudo e na hora de devolver o dinheiro, eu devolvo a mesma quantidade para cada um. Esse valor seria a média, né? É justo sempre usar a média, né? Pensando no caso do dinheiro aqui. Não, porque às vezes uma pessoa deu muito dinheiro e recebeu pouco de volta. Às vezes a pessoa deu zero e recebeu dinheiro de volta, né? Então nem sempre a média é um valor justo. E aí a gente vai aprender primeiro a calcular a média e depois analisar, pensar, olha, se essa média aqui, será que é uma boa análise? A pessoa está me dando a média aqui, mas não serve muito para nada não, né? Por exemplo, 3 pessoas foram juntar um dinheiro lá, né? Foi pagar uma conta, não sei. Uma deu R$ 5, a outra deu R$ 30 e a outra deu R$ 100, né? Aí a pessoa vai lá e junta os 3 valores, né? E fala assim, ó, uma deu R$ 100, a outra deu 30 e a outra deu 5. Beleza, se eu dividir isso aqui por 3, ficou em média R$ 45 para cada pessoa. Então, não ficou tão caro assim. Não ficou tão caro para quem deu só 5, na verdade, né? Então a média nem sempre é uma boa análise, se a gente for analisar só a média sem observar os valores, tá? Aí a gente vai aprender a fazer essa análise também, tá? Então por isso que eu coloquei aqui que essa escolha nem sempre é a melhor para fazer a análise. Então, ó, como estava na fórmula, é bem simples calcular a média, tá? Basta somar os valores do conjunto, incluindo as repetições, então vou contar todo mundo que eu quero ali, e dividir pelo número de elementos, né, incluindo as repetições. Tá? Mesmo que tenha valores iguais, eu vou somar e contabilizar também na hora de dividir. Então, basicamente, somar e dividir. Tá? Então, a gente está falando aqui da média aritmética. Tem outros tipos de médias, tá? Para análise mais complexas, mas a gente vai precisar, por enquanto, só da média aritmética. Primeiro caso aqui, né, o caso mais usual, eu acredito aqui para todo mundo, né? Calcular a média das provas, média do bimestre aí. Então, ó, eu tenho primeira, segunda, terceira e quarta prova, as notas de matemática 8,5, 9,2, 9,6 e 10. Como é que eu vou calcular a média aqui? Né? Simples. A média, aí eu vou usar o x com esse tracinho em cima, tá? X barra é igual 8,5 mais 9,2 mais 9,6 mais 10, e que eu vou colocar só 10 mesmo, em vez de colocar 10,0, tudo isso dividido pela quantidade de elementos que eu somei, que são 4. Pronto, né? Vou somar tudo aqui, 8,5 mais 9,2 mais 9,6 mais 10 dividido por 4. Então eu tenho aqui 9,3 aproximadamente de média. Simples, e é isso que a gente vai fazer nas atividades. O que vai pesar um pouquinho talvez é a interpretação dos enunciados, tá? E aí entra de novo aquilo que eu falei das fórmulas, né? O que eu usei para calcular aqui a minha média? Então, a fórmula que deu a média, então aqui que eu escrevi a média propriamente dito, né, que é o x barra, cada um dos elementos e a quantidade total aqui que eu usei para dividir, né? Então, os problemas sobre média podem ser simplesmente para encontrar a média ou qualquer um desses elementos, né? Então, poderia ter a média e descobrir um desses 4 notas. Poderia ter a média e as notas e descobrir quantas notas foram, tá? Então, essas serão as variações dos problemas. Tecnicamente,
isso que a gente vai mudar, tá? Então a gente vai mudando um pouquinho os contextos e melhorando um pouquinho os exemplos aos poucos. Acho que aqui tranquilo, né? Todo mundo já está acostumado a fazer isso. Alguma dúvida? Acho que nenhuma. Beleza. Bora continuar aqui então. Vamos lá então. Ó, aqui eu tenho uma tabela, né? E aí eu tenho que calcular a idade média, né? A média das idades aqui. Como é que vocês fariam isso aqui? Nesse caso aqui, como é que vocês fariam para calcular a média? Teria que somar 10 vezes o 15, mais 15 vezes o 16, 10 vezes o 17, 10 vezes o Isso. 18, 5, 19, depois dividir. Exato, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente é que as frequências representam as quantidades. Então, foi feito um levantamento de dados lá e não tem a lista, né? Não é 15, depois 15, 15, 10 vezes, né? A pessoa não vai anotar isso aqui, deixar registrado para divulgar esses dados. Então, mais fácil do que fazer 15, 15, 15, 15, 10 vezes, depois 16, 16, 16, 15 vezes, né? E assim por diante, tem as frequências. Então, na hora de contabilizar a minha média, eu vou somar esses valores e, como a gente já é grandinho, eu não preciso só somar. Eu posso usar a multiplicação para simplificar a soma, né? Então aqui, ó, tem 10 pessoas com a idade 15. Então eu não vou colocar 15 mais 15 mais 15 10 vezes. Vou colocar aqui 10 vezes 15, que é a primeira idade. Depois, eu tenho que somar todas as idades, né? Então eu vou colocar aqui 16, 17 e assim por diante. Então eu vou colocar mais 15 vezes a idade de 16 e assim por diante, tá? Então vou escrever a tabela inteira aqui. Mais 10 vezes 17. E por último mais 10, não, mais 10 vezes 18 e depois mais 5 vezes 19. Tá? Já já eu explico por que eu estou colocando de cor diferente aqui. Então faltou 19, né? 19 vezes 5. 5 vezes 19. Beleza, né? Coloquei aqui. E aí eu coloquei de cores diferentes só para a gente ter a seguinte noção. De que eu coloquei de azul as idades e de preto as frequências, né? Então são 10 idades 15, 15 idades 16, 15, 10 pessoas com 17 anos, 10 pessoas com 18 e 5 pessoas com 19 anos, tá? Então por isso que eu coloquei em ordem, em cor diferente, tá? E agora eu tenho que dividir. E aí o que eu tenho que somar aqui? Eu tenho que contar quantas pessoas tem. E o número de pessoas é exatamente o total da frequência absoluta que eu tenho aqui, né? Então vamos somar aqui, ó. 10, 20, 30, com mais 15, 45, com mais 5, 50 pessoas, né? Então somei o
total aqui deu 50 pessoas, que é justamente o valor que eu coloquei de preto aqui, tá? Então, a minha média, né, esqueci de colocar aqui, o x barra, é igual a essa soma aqui, tudo dividido por 50. Então, eu vou escrever aqui, eu já vou colocar o resultado direto, tá? Então, eu vou calcular 10 vezes 15, mais 15 vezes 16, e assim até o final, tá? Mais 10 vezes 17, mais 10 vezes 18, mais 5 vezes 19, e tudo isso aqui eu vou dividir por 50. Então, eu tenho uma média de 16,7 anos, tá? O que significa esse valor aqui? Se as 50 pessoas nesse caso aqui, né, se eu fosse distribuir igualmente as idades para todas as pessoas, né, pegar a idade de todo mundo e falar, todo mundo vai ficar com tanto aqui, vai ficar todo mundo com a mesma idade, né? Eu tenho uma média de 16,7 anos, tá? E aí, olha, nesse caso aqui, as idades não estão tão distantes da média aí, né? Não tem uma pessoa com 30 anos, não tem uma pessoa com 7 anos, né? Nesse caso, a minha média não foge muito da realidade, mas nem sempre isso é verdade, tá, gente? Então, principalmente na hora de receber a média, a gente tem que tomar um cuidado com isso aí, beleza? Até aqui tranquilo? Deu para entender o que eu fiz? Sim. Beleza. Então vamos para o próximo. Tá? Não vai fugir muito disso aqui não, tá? Acho que o que deu mais trabalho mesmo foi a questão da mediana com os histogramas, que é mais chatinho porque tem interpretação geométrica, a gente tem que pensar muito ali. Não tem os valores, né? A gente vai imaginar um valor para representar a mediana, né? Lógico que a gente vai usar algumas proporções, mas é meio complicado, meio chato encontrar aqueles valores. Para média e para moda, tranquilo, né? Para calcular a média salarial aqui, nesse caso que eu tenho o histograma também, né? Então, eu não sei exatamente quantas pessoas tem, igual no caso das idades, né? O que eu tenho aqui, ó? De 500 a 600 reais, né? Quantas pessoas recebem isso? 3 pessoas recebem de 500 a 600 reais. De 600 a 700 reais, eu tenho 5 pessoas, mas eu não sei exatamente quantos reais cada um recebe. Nesse caso, para calcular a média aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar os valores médios de cada classe, tá? Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou vir aqui e usar o centro de cada classe, que é bem fácil de determinar, tá? A gente não vai ter muito problema para calcular isso aqui, não. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Os meus salários sempre no histograma vai estar em ordem crescente, então é tranquilo. Os meus salários são de 100 em 100, começa de 500, vai até 1.000, né? Então, se eu quiser chegar na metade aqui de cada intervalo, eu vou vir aqui até 550. Depois, aqui 650. Sempre, agora eu estou pegando o meio da classe, tá? A metade aqui. 750, 850 e 950. Beleza, então vou pegar o valor central aqui, né? O valor central de cada classe para calcular a média. Por quanto que eu vou multiplicar cada uma dessas classes aqui, né? Então, em vez de supor que eu tenho 3 pessoas que recebem de 500 a 600 reais, na hora de calcular a média, a gente vai considerar que são 3 pessoas que recebem 550 reais. Aqui eu vou considerar que são 5 pessoas... Opa! 5 pessoas que recebem 650 reais e assim por diante, né? 4 pessoas que recebem 750, 6 pessoas que recebem 850 e 2 pessoas que recebem 950 reais. Então, na hora de calcular a média, vai ficar a minha média aritmética, que é x barra, é igual a frequência vezes os valores, né? Então, eu vou colocar aqui, vai ficar meio colorido, mas só para a gente diferenciar, tá? Então, vai ser 3 vezes 550 e assim por diante, tá? Então, 3 vezes 550, mais 5 vezes, vou colocar tudo de preto,
Acho que no desenho já dá para ver de onde eu estou tirando, né? Então, ó, 3 vezes 550, 5 vezes 650 e assim com todos. 3 vezes 550 mais 5 vezes 650 mais 4 vezes 750 mais 6 vezes. Deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Beleza, então, ó, 3 vezes 550 mais 5 vezes 650 mais 4 vezes 750 e assim por diante, né? Vou escrever todos aqui. 6 vezes 850 mais 2 vezes 950. Tudo isso eu vou dividir pela quantidade de pessoas que tem ali, né? De funcionários. Então, tudo isso aqui eu vou dividir por 3 mais 5 mais 4 mais 6 mais 2, tá? 3 mais 5 mais 4 mais 6 mais 2. Então, eu tenho 20 pessoas. Então, a minha média aqui é o resultado daquela multiplicação então, 3 vezes 550 mais 5 vezes 650 mais 4 vezes 750 mais 6 vezes 850 mais 2 vezes 950, tudo isso dividido por 20. Eu tenho R$ 745. Tá? Então, a minha média salarial aqui, 745 reais, né? E qual é o detalhe? Se eu tiver um histograma, eu vou usar o centro de cada classe, né? Não tem um valor expresso aqui, então eu vou no meizinho de cada uma para a média, tá? Então, eu vou no centro de cada classe e usar esse valor aqui na hora de calcular a média. E eu faço do mesmo jeito que a gente fez na tabela anterior, né? Usando a média ponderada. O que é a média ponderada? Cada valor tem um peso, né? Então, peso 3 para 550, peso 5 para 650, peso 4 para 750 e assim por diante, né? Soma tudo, divide pela quantidade de valores, pronto, tá aí a média. Fácil ou difícil? Fácil para calcular na calculadora essas multiplicações. Sim, tá? Então, tá tendo um delayzinho aqui na hora de fazer as contas, porque eu tô usando a calculadora também, tá? Aliás, para quem não tem, né, providenciam, porque pode ser ruim vocês terem que assistir a aula e fazer as contas no celular também, tá? Para quem assiste só no celular. Providencia uma calculadora, que a gente vai trabalhar com porcentagens, números decimais, potências, né? E aí, pode dificultar um pouquinho calcular isso aqui, tá? Se der tempo, no final do semestre, ou não sei, no final do ano, eu mostro para vocês como é que dá para fazer isso aqui no Excel também. Quando for muito valor, por exemplo. Se fossem 30 números aqui, 30 não. Se fossem 30 salários diferentes, tá? Classes aqui, não compensaria fazer isso manualmente, tá? Posso errar no meio do caminho, mas a gente vai tentar entender o conceito, ver como é que funciona e depois reproduzir isso para quantidades maiores. Já tem bastante calculador online também, de tudo que vocês quiserem aí, vocês já devem usar, né? Basta entender como é que funciona. Outro caso aqui, olha. A média das idades dos 11 funcionários de uma empresa era de 40 anos. Um dos funcionários se aposentou com 60 anos, saindo da empresa. Qual a nova média das idades dos funcionários? E aí, lembra que eu falei para vocês que a expressão da média, né, aquela formulazinha que eu passei lá no começo, aparece a média
é igual à soma dos valores, né, dividido pela quantidade dos valores aqui. Então, a média serve para descobrir um dos valores, a quantidade ou propriamente a média, né? Nesse caso aqui, ó, eu já sei qual que é a média. O problema é o seguinte: saiu uma pessoa da empresa, então a média vai mudar, né? E como é que eu faço para calcular isso aqui? Né? Essa é a mesma questão aqui. Um problema bem parecido com o dinheiro novamente, né? Tem uma conta para pagar e tem 5 pessoas. Ah, vai ficar, sei lá, R$ 20 para cada pessoa. Beleza. Aí uma pessoa ou 2 pessoas saíram da conta, né? Não vai pagar mais, ou então entrou outra pessoa para dividir a conta. E aí, como é que vai ficar para quanto que vai ficar para cada um? Né? Então, é essa a ideia que a gente vai tentar usar aqui, tá? Funciona assim, ó. Como é que foi calculado a média? Né? Primeiro eu somo os valores. No outro caso eu já fiz direto, né, a conta, para evitar escrever a soma e depois dividir, tá? Mas eu posso fazer isso, principalmente para quem não confia muito ao usar a calculadora, né? Pode vir aqui, escrever a soma, quanto deu a soma, e depois dividir, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu não coloquei, mas isso aqui é 14.900 sobre 20. Né? Não coloquei 14.900, só coloquei aqui o resultado final, mas é essa a ideia aí. Tá? Então, 14.900, opa, para de desenhar, sobre 20. Então, primeiro eu somei e depois eu fui lá e dividi. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, mesmo sem saber alguns valores. Né? Então, a média foi feita assim, ó. A média era igual à soma dos valores, né? A soma. No caso aqui, as idades, né? Tudo isso dividido pela quantidade de funcionários. Né? Então, vou colocar aqui soma, vou colocar maior. Foi a soma das idades dividido pelo número de funcionários. Então, foi assim que calculou a média. Né? E eu consigo reproduzir, né? Se preciso for tirar uma pessoa, colocar outra pessoa, eu vou usar essa mesma regrinha aqui. Então vamos fazer isso. A média das idades de 11 funcionários, né? Então vou colocar aqui, vou escrever assim, ó, S-I-N, tá? Só para facilitar. Então, o que eu tenho? Ó, eu já sei a média. A média era de 40 anos, né? Que estava escrito aqui, ó. Era de 40 anos, né? Porque agora a gente vai mudar. O número de funcionários, antigamente, antes do senhorzinho sair ali, só falou um dos funcionários, né? Não falou se era uma mulher. Antes desse funcionário sair era 11. E a soma das idades, eu não sei, mas eu consigo descobrir, tá? Alguém consegue me falar aí? Qual era a soma antigamente das idades dos funcionários? Antes do senhor sair, qual que era... Antes do senhor, não. Antes desse funcionário de 60 anos sair, qual que era a soma das idades? Alguém tem alguma ideia? Para ser 40 exato, com certeza, já que era 11 funcionários, saiu um que tinha 60, fica 10. E para ser um número exato assim, eu acredito que a soma era 40. Em torno de 40. Não, a soma de todo mundo, né? Então, peraí. Deixa eu ver o que o Matheus Miranda colocou aqui no chat. Ó, colocou seria algo como 40 é igual a x sobre 11. Exatamente isso, tá, Matheus? A soma, eu vou pensar, lembra o que significa a média? Significa que eu somei todo mundo, dividi e distribuí esses valores, né? Oxe, acabou a luz. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, tá dando pra ver aqui. Sim. Ué, pera aí só um pouquinho então. Beleza, voltei. Então, o que eu estava dizendo, ó, a média é como se eu tivesse somado todos os valores, no caso aqui as idades, e
dividido, né, e redistribuído a idade igual para todo mundo. Então, independente de ser mais velho ou mais novo, eu vou falar, ó, somei tudo aqui, juntei, peguei a idade de todo mundo, agora eu vou distribuir, todo mundo vai ficar com 40 anos. Então, antes de descobrir esses 40, eu somei a idade de todo mundo e dividi. Então, vamos voltar nos passos aí. Antes de dividir, né, quanto que tinha dado esse resultado aí? Eu dividi por 11, né? O cálculo que eu fiz aqui foi o seguinte, ó, a média é igual a soma sobre o número de funcionários. Então, da onde que eu tirei essa média? Eu descobri que 40, que é a média, foi igual a soma sobre 11, né? Eu somei todas as idades ali e dividi por 11. Então, isso aqui que o Matheus digitou no chat, para quem não viu, tá? Se eu resolver isso aqui, olha, como é que vai ficar? 11 vezes 40, né? É igual a S, que é a nossa soma. Então, a soma das idades ali é igual a 440 anos. Então, ó, voltando, imaginando aqui que eu consiga voltar nos passos antes de calcular a média. Então, eu fui lá, somei a idade de todo mundo, deu 440, dividi por 11, achei a média 40, beleza? Então, é essa ideia aqui que a gente vai usar sempre quando o problema estiver faltando, que eu tiver que tirar um valor da média ou acrescentar um valor da média. Então, a gente vai voltar, dar um passo atrás, pensando qual é o valor da soma antes de dividir. Essa é a ideia, tá? Sempre para esse tipo de problema que faltar um valor, tiver que tirar um valor da média e recalcular, ou acrescentar um valor para a média e depois recalcular essa média, tá? Então, sempre vai ser assim, eu vou ter que imaginar qual era a soma. Essa é a pergunta principal. Então, antes do senhor sair, não sei quantos anos cada um tem exatamente, mas eu sei que com 11 funcionários, o total das idades era de 440 anos. Tá? Então, eu vou deixar isso anotado, só para a gente ter uma noção disso. Então, ó, com 11 funcionários, a soma, que eu chamei de S ali, né? Das idades era 440 anos. Beleza. E agora? Como é que eu faço para calcular a idade na minha nova situação? Alguém tem alguma ideia? Calcular a média nessa nova situação. Pensando que o senhor saiu e eu vou ter que calcular a média das idades de novo. Como é que eu faria? Subtrai Fazer 440. 380 dividido por isso. Isso. Aham. Tá. Teve áudios duplicados aqui, mas deu para entender. Tá? Então, ó, eu vou tirar a pessoa que saiu. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar os 440 menos a idade da pessoa que saiu, né? Então, se eu tirar aqui dos 440 a idade dessa pessoa, o que vai acontecer? Eu tenho 380 anos. E o que significa esses 380 anos aqui? Isso aqui é a idade, ou a soma das idades, né? Vou colocar a nova soma, tá? Mais fácil de colocar a soma das idades das pessoas que restaram, mas é a nova soma. Né? Então, se eu somar a idade de todo mundo que está lá na empresa ainda, dá só 380 anos. Como é que eu recalculo a média? Então, vou colocar aqui, nova média. A nova média vai ser média, né? X barra é igual a... Eu não sei quantos anos tem cada um para escrever, para ir somando aqui, né? Igual a gente fez, um valor mais outro valor mais outro valor. Eu já tenho a soma pronta. Eu sei que se eu somar todas as idades lá, vão ser 380 anos. Isso aqui eu vou dividir por quanto? Agora, eu não vou dividir por 11, né? Porque essa pessoa de 60 anos foi retirada da conta. Eu vou dividir somente por 10. Pronto. A minha nova média é 380 dividido por 10, né? Que é fácil fazer. 38 anos. Essa é a nova média, tá? Então, sempre vai funcionar assim. Eu sempre vou ter que,
nos problemas que eu tenho que adicionar algum valor ou tirar algum valor e calcular a média de novo, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é qual é a soma, né, antes de fazer essa média. Então, no exemplo que eu dei para vocês aí, olha, imagina tá todo mundo no restaurante, tem 4 pessoas. A conta deu, sei lá, R$100. Né? Quantos reais vai ser para cada um? Beleza, tem uma média. Só que, se chegar mais gente, né, só para pagar ali esse mesmo R$100, ou uma pessoa tiver sem dinheiro ali, para pagar os mesmos R$100, a média vai mudar. E aí o esquema é, primeiro eu tenho que descobrir a soma dos valores que eu tenho, tá? Até aqui tranquilo? Professor, Oi. o senhor poderia subir um pouquinho e fazer um favor? Sim. É que nessa parte aí que o senhor passou 40 subtraindo com 11, eu não entendi muito bem por que que ele Aqui passou. foi multiplicando, tá? Talvez meu tracinho aqui ficou meio confuso. Isso aqui é um vezes. Porque olha Ah, aqui, ó. tá. 40 é igual a S sobre 11. Então o 11 que está dividindo veio para cá multiplicando, tá? Na verdade, eu fiz uma multiplicaçãozinha cruzada aqui nessa parte. Beleza. Então 40 vezes 11 é igual a S vezes 1, né? Que é só o S. Beleza? Certo. Mais alguma dúvida até aqui nesse exercício? Deu para... Lembre-se que comigo fazendo é sempre mais longo, né? Com você só respondendo, ou se for só para responder, sem falar tanto, é um pouquinho mais rápido. Beleza, ó, então vamos tentar fazer a mesma coisa aqui com esse outro caso, ó, só para a gente encerrar. Vamos tentar usar a mesma ideia, né? Então, ó, a média das idades dos 11 funcionários de uma empresa era de 40 anos. Ok, mesma situação inicial. Foram contratados mais 4 funcionários e suas idades são 25, 35, 40 e 20 anos. Qual a nova média das idades dos funcionários? Então, diferente do outro caso aqui, que saiu uma pessoa de 60, entraram outras 4 pessoas com essas novas idades aqui. Então, aqui é a mesma ideia, tá? Então, eu vou pensar na soma antiga. Soma antiga que seria antes de entrar os funcionários, né? Eu tenho 11 funcionários vezes 40 anos, que é a média, né? Então, o que eu fiz aqui foi o N vezes a minha média, né? O mesmo esquema que a gente fez lá. Ou seja, a minha soma aqui, a mesma empresa provavelmente, então aqui 440 anos. Então, se eu somar a idade de todo mundo, eu tenho 440 anos. Sempre vai ser assim? Se eu quiser descobrir a soma dos valores que foram usados para calcular a média, é só pegar a frequência total, o valor do N, no caso 11 funcionários, e multiplicar pela minha média? Sim, tá? Então, independente de quantos anos cada um tem lá, não sei, né, desses 11 funcionários, não sei a idade, mas eu sei que se eu somar todo mundo, é a mesma coisa que eu pegar a quantidade de pessoas e multiplicar pela média, tá? Então, tem aqui 440 anos no total. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar as pessoas que entraram, né? Então, vou colocar aqui, média nova. A média nova é, vou colocar x barra, é igual a, eu tenho que somar todo mundo, né, todas as idades, e dividir pela quantidade de pessoas. Então, vou pegar 440, por que 440? Isso aqui já é a soma das 11 pessoas, né? Não sei quanto que é cada um, mas já estou somando. Mais a idade dos outros que entraram lá, 35, 40 e 20. E vou dividir, né? Só nesses 440 aqui, eu já estou contando 11 pessoas. Mais 1, 2, 3, 4 pessoas que entraram. Então, agora a minha média
em vez de dividir por 11, eu vou dividir por 16, né? 1, 2, 3, 4. Não, só 15 mesmo. Beleza. Escrevi 15 e falei 16. Então, ó, eu vou ter que fazer essa nova conta aqui. Então, a minha média agora vai ser 440 mais 25 mais 35 mais 40 mais 20. Tudo isso vai me dar 560 anos dividido por 15. Ou seja, a minha média aqui é 37,3 anos. Ok? Então, no exemplo anterior a esse aqui, a gente tinha a média e foi preciso tirar um valor e recalcular a média. Nesse exemplo, eu tinha a média, foi preciso adicionar mais valores e recalcular a média. Tá? Só que o esquema é o mesmo. Eu preciso saber a soma antiga, né? Saber se eu tenho que tirar ou acrescentar valores nessa média. E o que vai mudar? Vai mudar a minha soma e o valor da divisão aqui, né? No outro caso, eu tirei uma pessoa, foi para 10. Agora eu coloquei mais 4 pessoas, então foi para 15 o valor que eu usei para dividir aqui. E depois soma e divide pelo total. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Beleza. Então, ó, acho que foi bem mais leve do que calcular a mediana na última aula. E esse aqui, das medidas de tendência central, foi o nosso último tópico.